8. O Eclipse das Eras, parte 2 de 3. O silêncio que caiu sobre o multiverso não era de paz, mas de um assombro absoluto que beirava o colapso mental. Lord Dracon, o homem que se considerava o centro da existência, cambaleou para trás em seu terraço. Seus olhos, injetados com o poder roubado de centenas de Rangers, tentavam processar o que estava vendo. Não, isso é uma ilusão, rugiu Dracon, sua voz falhando pela primeira vez. Eles são humanos. O sistema nervoso deles deveria ter derretido há 10 segundos. O domínio do infinito dentro do cockpit do Kyutamajin. A realidade era muito diferente do caos do primeiro teste. Min sentia a consciência de seus 11 companheiros fluindo como rios de luz. A dor dos experimentos, os choques, as fraturas, as humilhações, não era mais um peso que as esmagava. Sob a orientação da rede de morfagem antiga, aquela agonia havia sido transmutada em uma blindagem psíquica intransponível. Eles não estavam apenas aguentando o poder, eles o estavam dominando. Lak, eu sinto tudo, disse Min, sua voz agora calma, ressonante, ecoando em múltiplas dimensões simultaneamente. Eu sinto cada batida de coração na Terra, cada respiração de cada Ranger que já existiu. E sinto o medo de Dracon. É minúsculo. Lak fechou os olhos, e o Kyutamajin respondeu ao seu gesto. O braço do robô, que já era do tamanho de um braço de galáxia, começou a brilhar com uma luz branca que desafiava as leis da física. Nós não somos mais as vítimas dele, declarou Lak. Nós somos os arquitetos da justiça. Expansão dimensional. Ativar. O salto para a escala multiversal. O que aconteceu em seguida foi o evento mais visualmente impossível da história da franquia Power Rangers. O Kyutamajin não apenas cresceu em tamanho físico, ele começou a se elevar através das camadas da existência. Para quem estava na Terra, o Megazord pareceu se tornar transparente por um segundo, antes de reaparecer ainda maior. E maior, e maior. Em segundos, o Kyutamajin deixou de ser um gigante galáctico para se tornar um ser multiversal. Dracon olhou para cima e não viu mais o céu, nem o espaço, nem o sol. Ele viu a planta de um pé de metal que cobria toda a sua linha temporal. De outras realidades, os Rangers de Power Rangers no espaço viram o robô atravessar suas janelas dimensionais. Os vilões de Galáxia Perdida, em suas naves, viram uma mão de metal que poderia esmagar o universo deles como se fosse uma uva. Até mesmo os mestres da rede, os seres enigmáticos que observam tudo, recuaram em choque. Nunca, em bilhões de anos, uma equipe de Rangers havia alcançado o controle absoluto sobre uma forma que representava a totalidade da criação. O choque total no santuário, Billy Cranston caiu de joelhos. Seus aparelhos de medição simplesmente explodiram, incapazes de calcular uma massa que superava a soma de todas as galáxias conhecidas. Trini. Billy sussurrou, aterrorizado e maravilhado. Eles não estão apenas usando o Megazord. Eles se tornaram o próprio conceito de ordem no multiverso. Min, ela é a consciência de todas as estrelas verdes que já brilharam. Eles podem ficar nessa forma para sempre. A rede de morfagem antiga os curou ao ponto de torná-los imortais enquanto estiverem fundidos. Trini olhava para o céu, onde a luz esmeralda de sua filha agora formava uma constelação que ocupava metade do firmamento visível. Lágrimas de orgulho e pavor escorriam por seu rosto. Eles sofreram o suficiente para pagar por esse poder, disse Trini, sua voz firme apesar do tremor nas mãos. Dracon queria deuses? Pois bem, agora ele tem 12. Lá embaixo, os exércitos de Dracon começaram a Desert AR. Milhares de sentinelas jogaram suas armas no chão. Monstros icônicos como Goldar e Finster olharam para o Titã que obscurecia a realidade e perceberam que a guerra de Dracon era uma piada de mau gosto diante daquela magnitude. O Kyutamajin baixou seu olhar. 12 pares de olhos brilhantes focaram na pequena e insignificante torre de Dracon. Lord Dracon. A voz de Min e Lak, em uníssono, vibrou através de cada átomo do multiverso.
Você disse que éramos patéticos porque não aguentávamos uma tortura. Agora, nós aguentamos o peso de toda a criação. Quem é o patético agora? O Kyutamadin estendeu um dedo. O simples deslocamento de energia fez as defesas da capital de Dracon virarem pó. Capítulo 8. O Eclipse das Eras, parte 3 de 3. O multiverso retinha a respiração. A escala do Kyutamadin era tamanha que a capital de Dracon, antes uma fortaleza impenetrável, agora parecia um grão de poeira sob o brilho de uma estrela. O choque que paralisou heróis e vilões transformou-se em um silêncio absoluto quando o gigante estendeu a mão. O desespero do tirano Lord Dracon, sentindo sua autoridade evaporar diante de uma força que ele não podia compreender nem escravizar, correu para a câmara do coração do mestre. Ele estava frenético. Eu sou o rei. Eu sou a rede. Ele gritava, conectando-se aos cabos que drenavam a energia dos Rangers capturados. Se eu não posso ter este multiverso, eu vou implodi-lo comigo. Ele tentou canalizar o poder de todas as moedas de poder corrompidas para disparar um pulso de antimatéria capaz de apagar a realidade. Mas, no momento em que ele tocou o interruptor, o teto da realidade simplesmente se abriu. Não houve explosão de tijolos. O espaço-tempo acima dele foi removido como uma tampa de uma caixa. O Kyutamadin olhou diretamente para ele. O julgamento das estrelas dentro da consciência do Megazord, Min Kwon viu Dracon. Ele não parecia mais o monstro gigante que assombrava seus pesadelos. Ele parecia uma formiga furiosa tentando apagar um incêndio com um copo d'água. A conexão dos Kyurangers era absoluta. Eles não sentiam cansaço. A rede de morfagem antiga agia como um pulmão cósmico, respirando por eles, sustentando seus corpos com a energia de constelações que ainda nem haviam nascido. Mãe. Jason. Billy. Saiam da zona de impacto. A voz de Min ecoou em todas as frequências terrestres. Nós vamos remover a infecção. Locke levantou a espada do Kyutamadin, uma lâmina composta de pura luz estelar comprimida que brilhava mais do que 1 milhão de quasares. Dracon. Locke proclamou, e sua voz causou auroras boreais em todos os planetas do multiverso. Você nos chamou de armas. Você nos chamou de sua propriedade. Mas as estrelas não servem a tiranos. Elas servem ao equilíbrio. O golpe final. All-Star Ultimate Break. Os 12 Kyurangers gritaram em uníssono. O Kyutamadin começou a brilhar com as cores de todas as 12 Kyutamas. A energia verde da Chameleon Green de Min envolveu a base do gigante, criando um campo de contenção que impedia que a destruição se espalhasse para os inocentes. All-Star. Ultimate Break. O Kyutamadin desferiu um golpe descendente. A espada não atingiu apenas a torre de Dracon. Ela atingiu a própria frequência de existência do vilão. Em um instante, a energia de Dracon foi neutralizada. O coração do mestre, reconhecendo uma autoridade superior a dele, a autoridade da criação original, desconectou-se do tirano. A onda de choque foi uma sinfonia de luz. Em todo o multiverso, as fendas da Shattered Grid começaram a se fechar. Os Rangers capturados foram teletransportados em segurança para seus mundos de origem por feixes de luz estelar. Dracon, despojado de seus poderes, caiu de joelhos nas ruínas de seu trono. Ele olhou para cima e viu, por um breve momento, os rostos dos 12 jovens que ele torturou, projetados no céu como deuses benevolentes. Eles não o mataram, eles o tornaram irrelevante. O novo firmamento, o Kyutamadin, não desapareceu imediatamente. Ele permaneceu ali, pairando sobre o multiverso reconstruído, uma garantia de que o tempo de sofrimento havia acabado. Na Terra, todos os Rangers, do passado, presente e futuro, prestaram continência. Vilões como Rita e Zed recuaram para as sombras, sabendo que, enquanto o exército Q estivesse observando, o mal nunca mais teria o domínio total. Trinicon olhou para o céu e sorriu, as lágrimas secando ao vento. Ela sabia que Min não era mais apenas sua filha. Ela era a guardiã de um novo amanhã. Nós somos o exército revolucionário Q.
A mensagem final de Min percorreu as mentes de todos. Onde houver escuridão, busquem as estrelas. Nós estaremos lá. Com um brilho final cegante, o gigante multiversal se dissolveu em 12 estrelas cadentes que cruzaram o céu de Alameda dos Anjos, retornando à Terra como jovens heróis que, finalmente, podiam caminhar sem dor. Capítulo 9. O Concílio das Estrelas e a Nova Ordem. O céu de Alameda dos Anjos não era mais um mosaico de vidro quebrado. Pela primeira vez em eras, o azul era puro, embora agora, mesmo durante o dia, as 12 constelações dos Kyurangers brilhassem com uma intensidade prateada, como um lembrete eterno da vigilância do exército Kyu. A reunião aconteceu no que restava do centro de comando, agora reconstruído com uma mistura de tecnologia de Zordon, engenharia de Billy e a arquitetura estelar da nave Orion. O grande encontro. Nunca na história do multiverso tantos Rangers haviam ocupado o mesmo espaço. A sala era um mar de cores e gerações. Os Mighty Morphin originais estavam na frente, liderados por Jason e Kimberly. Os Team Force mantinham a guarda temporal. As equipes de SPD, In Space, Lost Galaxy e até os Dino Fire estavam presentes, ombro a ombro. O silêncio era absoluto quando a porta principal se abriu. Os 12 Kyurangers entraram. Eles não usavam mais seus uniformes de prisioneiros, mas trajes civis de couro e tecido tecnológico que ostentavam os brasões de suas constelações. À frente deles, Lak e Min caminhavam com uma postura que fazia até os Rangers veteranos recuarem em respeito. Min avistou Trini. A Ranger amarela original não estava na mesa de comando. Ela estava na primeira fila. O encontro de olhares entre mãe e filha interrompeu o protocolo. Min quebrou a formação e correu para os braços de Trini, um abraço que simbolizava o fim definitivo da era de Lord Dracon. O relato de Lak Lak subiu ao estrado central. Ele olhou para Zordon, cuja projeção agora era mais estável do que nunca. Mestres, Rangers, aliados. Começou Lak, sua voz calma mas ressonante. A rede de morfagem que vocês conhecem foi salva. O multiverso foi costurado. Mas a rede de morfagem antiga, que despertou em nós, não voltará a dormir. Ela agora faz parte da infraestrutura da nossa realidade. Billy Cranston deu um passo à frente, ajustando seus óculos, ainda maravilhado. Zordon, eu analisei os dados do Kyutamajin. O que esses jovens possuem não é apenas um poder de morfagem. Eles estabilizaram o multiverso usando a própria essência das constelações. Eles são, tecnicamente, os novos arquitetos do equilíbrio. A divergência tática. Jason Lee Scott, o Ranger vermelho original, levantou-se. Lak, Min. O que vocês fizeram lá em cima salvou trilhões de vidas. Mas a escala do poder de vocês, o Kyutamajin, ele mudou as regras. Como pretendem agir daqui para frente? Vocês se juntarão à nossa rede global de proteção? Min se afastou de Trini e subiu ao lado de Lak. Ela olhou para Jason, depois para todos os Rangers na sala. Nós não podemos ser como vocês, disse ela, com sinceridade. Nós fomos forjados na tortura de um homem que usou a rede de morfagem como uma faca. O exército revolucionário Kyu não responderá a nenhum governo ou conselho da Terra. Nossa jurisdição é o multiverso profundo. Ela fez uma pausa, e sua Kyutama verde brilhou no cinto. Nós vimos o que acontece quando um único Ranger se torna corrupto e ninguém é forte o suficiente para pará-lo. Nós seremos a força que garante que nunca haverá outro Dracon. Se a rede for ameaçada de novo, não importa em qual dimensão ou tempo, nós estaremos lá. Não como policiais, mas como a última linha de defesa. O selo da nova era. Zordon falou, sua voz profunda vibrando no salão. Os traumas do passado criaram os guardiões do futuro. Min Kon, Lak e seus companheiros. Vocês transcenderam o que significa ser um Power Ranger. Vocês são o firmamento. A reunião terminou com um pacto silencioso. Os Rangers clássicos continuariam a proteger seus planetas e tempos, enquanto os Kyurangers, o exército Kyu, permaneceriam na Orion, patrulhando as fronteiras da realidade. Antes de partirem,
Min entregou a Trini um pequeno pingente que brilhava com uma luz esmeralda constante. Para você sempre saber onde eu estou, mãe. E para saber que, desta vez, as estrelas estão cuidando de mim. Trini beijou a testa da filha. O trauma dos experimentos de Dracon ainda estava lá, nas cicatrizes e nas memórias, mas agora havia algo mais forte: o propósito. Os 12 Kyurangers se teletransportaram de volta para a Orion em feixes de luz multicolorida. Na Terra, os Rangers de todas as eras olharam para cima, vendo a nave desaparecer em uma dobra espacial, deixando para trás um rastro de poeira estelar que iluminaria o caminho para as próximas gerações.